Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videopalestra do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu me chamo Annelise Malman e faço parte do grupo de palestrantes e venho aqui te fazer um convite à reflexão sobre o belo capítulo que abordarei hoje. Te convido a refletir, a acalentar a sua alma, o seu coração, a alimentar a sua fé, a entender os processos que você vive aqui nesta vida, as suas adversidades, as suas dificuldades. O capítulo de hoje, ele fala sobre honrar vosso pai e vossa mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nós temos as parábolas de Jesus Cristo elucidadas pelos espíritos de luz que desdobraram, anos depois, fizeram desdobramentos, aprofundamentos da palavra de Jesus Cristo. Na época em que ele esteve entre nós, ele contava historinhas para a mente humana naquela época ainda tão criança, tão bebê, tão pequena, e que não podia compreender determinados assuntos. Mas o nosso mestre já nos ensinava. Este capítulo diz: Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos: não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar pai e mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Penso que este é um capítulo fundamental de analisarmos e refletirmos, especialmente em tempos onde debatemos sobre as relações tóxicas, sobre as relações abusivas, sobre nos questionarmos muitas das coisas que vivemos com os nossos pais, com as nossas mães, que nos educaram muitas vezes conforme a mentalidade deles, aquilo que eles aprenderam com os pais deles, nossos avós, bisavós, tataravós. Muitas vezes fomos educados. Na maioria das vezes, a maioria de nós foi educado num sistema mais agressivo, onde muitas mágoas nós guardamos no coração, vivemos relações autoritárias, e hoje em dia a gente debate muito sobre a educação dos filhos, das crianças. Sabemos, temos consciência e um entendimento maior de que a agressão, ela não educa, bater não educa, que uma mãe e um pai não devem projetar os seus sonhos sobre os seus filhos. Ali é uma vida nova que está sendo gerada, que está vindo, a este planeta para viver a sua história, a sua caminhada, a sua evolução. Então nós não podemos negar que existe sim todo um olhar para esta relação entre pai, filho, mãe, filho, pai, filha, mãe, filha. E que sim, que nós precisamos entender o que nós sentimos em relação aos nossos pais, às nossas mães, a entender que nem sempre a conduta deles foi a melhor, foi a mais assertiva. Mas este capítulo, ele nos conecta com os nossos pais, as nossas mães, de uma forma muito especial, de uma forma que nos conecta com eles, fazendo com que a gente lembre, em primeiro lugar, que ali, antes de ser pai e mãe, existe seres humanos, assim como nós. Assim como eu, Annelise,
um ser humano, uma mulher independente, uma mulher que busca sua trajetória, sua caminhada de vida, entre seus anseios e angústias, decide ser mãe. E aí ela decide ser mãe, eu, Annelise, decido ser mãe. Mudou tudo a minha vida, eu vou ser perfeita por causa que eu decidi ser mãe? Não é bem este o caminho. Sermos pais e mães não nos torna super-heróis, não nos torna os seres mais corretos do planeta, e sim apenas seres humanos com uma árdua tarefa, com uma tarefa quase de super-herói, que é educar novos seres que são gerados e que são colocados sob a responsabilidade desse pai e dessa mãe para essa trajetória, essa caminhada na vida terrena. Então, esse capítulo, Honrar Pai e Mãe, ele nos conecta nesse primeiro lugar, né, de que nosso pai e nossa mãe são seres humanos como nós, erram como nós, merecem perdão, assim como nós merecemos perdão pelos nossos atos falhos, pelas nossas atitudes inadequadas, merecem tolerância pela vida que já viveram, pela experiência de vida, por serem mais velhos, por serem pessoas de outra geração, com outros pensamentos mais enraizados. Então, é o segundo ponto, né? A questão de diferenças entre as gerações e experiências que eles já viveram, dores que eles já viveram e não querem que nós tenhamos essa experiência de dor. Então nos conecta também com nosso pai e nossa mãe nesse lugar de pessoas mais experientes e que não estão certas muitas vezes, embora na maioria das vezes eles estão certos, talvez eles digam de um jeito não o mais certo, né? Não o mais assertivo, mas eles estão num lugar de já ter vivido bastante, vivido determinadas coisas e por muito amor aos filhos, não querer que os filhos passem pelas dores que eles já viveram. Também não está certo, né? Não quer dizer que estejam corretos. Pode ser não. Com certeza os filhos precisam viver as suas próprias trajetórias, as suas próprias dores para aprender, para crescer. Mas nós, no lugar, na condição de filhos, né, precisamos relevar determinados comportamentos dos nossos pais e mães. E tem um outro lugar que este capítulo nos conecta com os nossos pais e as nossas mães, que é nós que somos espíritas e que acreditamos que existe vida além desta vida terrena, que nós já vivemos outras existências e estamos encarnados, nós reencarnamos na existência atual com o pai e com a mãe que nós estamos por algum motivo. Nós viemos na condição de filho para que o nosso pai e a nossa mãe e nós que nos reunimos enquanto família nesta trajetória, nesta caminhada atual, possamos resgatar erros do passado, de vidas passadas. E por este motivo, muitas vezes, inclusive, nós que deveríamos sentir amor pelos nossos pais, temos diferentes sentimentos em relação a eles. Muitas vezes não sentimos o amor que gostaríamos. Muitas vezes sentimos raiva, irritação, um desconforto e a nossa mente entra em conflito. Nós começamos a pensar, como que eu sinto isso pelo meu pai e pela minha mãe? Como que eu sinto raiva em relação a eles? Como que eu não consigo dizer que eu amo meu pai e minha mãe? Se eu deveria amar, eu sou filho, eu sou filha. E com certeza isso também passa na cabeça do pai e da mãe, porque eles receberam a missão de ter como filho nesta vida talvez um grande inimigo de outras existências. E que Deus, em sua infinita sabedoria e justiça,
permitiu que nessa trajetória, nessa caminhada atual, viéssemos como pais e filhos para que aprendêssemos a nos amar pelo laço maior, pelo laço do amor de pais e filhos. É um capítulo, é uma reflexão muito complexa para poucos minutinhos que temos aqui. Porém, convido a todos a fazer a leitura deste capítulo e a refletir sobre a sua vida, sobre a sua relação com seu pai e com sua mãe. Claro, a gente sabe que existem situações de abuso, abuso infantil, abuso de todas as ordens, seja físico, seja psicológico, seja sexual, e que não são, de forma alguma, são aceitos ou são tolerados por Deus, não é isso. E claro que nós, enquanto seres humanos, temos dificuldade de entender por que uma criança, um ser humano vem nesta família, né? Inclusive de pais e mães que tiram a vida dos seus filhos e filhos que tiram a vida dos seus pais. Mas esses são casos pontuais que devem ser olhados um a um pela justiça, pela psicologia, que vai tratar das pessoas que vivenciaram essas situações de horror, de extremo horror, e aos olhos de Deus, quem tem fé, quem acredita em Deus, saber que existe algo maior, existe um planejamento para isso. Claro que quando Deus permite que venhamos num seio familiar agressivo, ele não é Deus que influencia a pessoa a ser agressiva. Deus, nós temos o conhecimento dos valores morais, valores religiosos, os valores civis, né? O que é certo, o que é errado na sociedade. As pessoas cometem esses atos porque elas têm o livre-arbítrio. Não é Deus que foi lá e permitiu que tudo aquilo acontecesse. Deus permitiu que essas almas se reencontrassem, porque elas prometeram, antes de reencarnar, que tentariam ter uma vida diferente. Mas este é um caso mais à parte, um caso particular, são casos particulares que devem ser olhados um a um. O que nós estamos hoje falando aqui, e que ainda assim deve existir o perdão. Eu não estou dizendo que eu, Annelise, perdoaria, ou que é fácil. Eu tenho entendimento de que este é o caminho o mais assertivo, o que mais vai trazer libertação para nossa alma, o que mais vai trazer evolução. Isso não significa menos dor. O que eu quero dizer é que sim, é desafiador nesses casos e que a gente precisa muito ainda estudar os ensinamentos de Jesus. A gente ainda precisa muito evoluir a nossa moral para chegarmos, né, num patamar do nosso planeta, da nossa evolução, onde não haverá mais pranto e ranger de dentes, onde não haverá mais esse tipo de situação. Mas nós estamos aqui falando de situações mais sutis, de relacionamentos entre pais e filhos, onde o pai e a mãe querem determinar o que os filhos devem fazer, ou onde o pai e a mãe podam seus filhos em suas capacidades, onde o pai e a mãe passam a mão na cabeça quando o filho está fazendo algo que não é adequado. Que possamos perdoá-los, que possamos desenvolver o autoconhecimento, olharmos para nós mesmos enquanto filhos, para entendermos os nossos pais, para amá-los, para aceitá-los, para para relevarmos as suas condutas, para transformarmos ódio, rancores, mágoas em amor, em paciência, em paz. Porque tudo aquilo que um pai e uma mãe representa para nós é muito forte. Não adianta a gente fazer as inúmeras terapias alternativas que existem, né? Dizendo,
para a gente se libertar do peso da palavra do pai e de uma mãe, porque não é fácil assim. A gente sabe que o que uma mãe diz e um pai diz tem um peso muito forte na nossa alma, porque nós somos criados por eles, nós viemos lá desde o útero da materno. Digamos que, né, tenhamos sido adotados, ainda assim, nós viemos quase do útero, porque a relação ela se torna tão interligada, tão profunda, são criadas raízes tão profundas nesse relacionamento e nesse vínculo, que nós levamos para a vida inteira. É com eles que nós aprendemos tudo, com o pai e com a mãe. Então nós precisamos ressignificar os nossos sentimentos. Pode ser por meio da terapia, do autoconhecimento, mas junto com ela o estudo do Evangelho, o estudo dos ensinamentos de Jesus, o estudo do que temos aí nessa vida, né? Que não é apenas isso que nós enxergamos, que é palpável, que nós vemos. A vida é muito mais, existe muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. E assim, nos conectarmos com sentimentos de maior elevação, para que possamos viver uma relação mais feliz com os nossos pais, com as nossas mães, que possamos tolerar seus comportamentos e auxiliá-los, se for o caso. Auxiliá-los com uma palavra amiga, com o perdão, com apenas um pensamento de, bom, se minha mãe e meu pai se comportam desta forma, quem sabe eu vou compreender a história deles, o que eles viveram aqui nessa vida atual, como que eles foram criados, o que será que eles têm de dores, de dificuldades, e emanar amor, porque nós não vamos curar as dores deles. Nós precisamos curar as nossas dores e as nossas feridas para não apontar o dedo o tempo todo para eles, que talvez nem tenham consciência de suas dores, de suas mágoas. E nós queremos viver em paz, viver bem. Muitas famílias brigam e muitas vezes acontece de perder o seu pai e a sua mãe e sentir uma profunda tristeza, uma profunda mágoa por não ter conversado, não ter dito que ama, não ter se reconectado. Então, meus queridos, como eu disse, é um capítulo complexo, é um assunto complexo, é um assunto que merece que nós tenhamos essa paradinha para refletirmos, para que possamos viver em paz, para que possamos amar a nós mesmos, amar os nossos semelhantes, amando o nosso pai, a nossa mãe, do jeitinho que eles são. Mas claro que sempre pode ser melhor. Isso não significa que o pai e a mãe que estejam escutando hoje essa palestra devam seguir do jeito que estão. Sempre pode ser melhor. E também o pai e a mãe precisam avançar no sentido de escutar mais os seus filhos, de se desprender, de cortar o cordão umbilical imaginário, a linha que ainda ficou, de respeitar as escolhas dos filhos, de estar ali para ampará-los e não para determinar o que eles devem ou não fazer, com quem devem casar, o que devem ser, que profissão devem seguir. Os pais, eles são um norte, o pai é a lei, a mãe é o afeto. Isso a psicologia explica. E, claro, não necessariamente nessa figura do homem e da mulher. Muitas vezes a mulher faz a figura da lei, a figura paterna, e o homem vai fazer a figura materna. Mas, em geral, ainda fica mais definido como o pai sendo a lei e a mãe o afeto, para que os filhos saibam para onde ir.
Então, fica o convite à leitura deste capítulo. Espero que, de alguma forma, este capítulo faça com que você se reconecte com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, seja eles de sangue, seja do coração, aquela figura que representa este papel na sua vida, e que você sabe que muitas vezes a relação ela é desafiadora, mas quando a gente se propõe a alimentar a nossa alma, a desenvolver o autoconhecimento, essa relação ela se torna mais tranquila, de maior amizade, de maior respeito, paciência, cuidado. E assim a nossa vida ela ganha uma paz maior. A gente consegue lidar nas outras áreas das nossas vidas com maior sabedoria, tranquilidade, tendo os nossos pais e mães como nosso porto seguro, nossos amigos, mas que respeitam as nossas escolhas e que no caso de não respeitar, nós vamos emanar o nosso amor, nós vamos pedir, colocar limites se for o caso, conversando, dialogando, sempre com doçura, amabilidade e tranquilidade. Era este o recadinho para hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.